Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a segunda parte da sessão de julgamentos desta tarde no Supremo Tribunal Federal. Podemos nos sentar. Declaro reaberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Passaremos então agora ao voto do ministro Luiz Edson Fachin, dando continuidade ao julgamento do agravo regimental no inquérito 4.435, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, senhores advogados, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras advogadas, eminente ministro Marco Aurélio, relator deste feito que vem vertido no inquérito 4.435. Senhor presidente, eu inicio fazendo dois registros. O primeiro deles, referindo-me às palavras que Vossa Excelência proferiu, tão logo suscitada a questão relevante da tribuna. Vossa Excelência, em boa hora e na medida institucional devida, falou em nome do tribunal e, portanto, congratulo-me com Vossa Excelência pela posição aqui externada. E, ademais, Roma locuta causa finita. Vossa Excelência pronunciou-se pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo registro, senhor presidente, é enaltecer a inserção no calendário da pauta deste Tribunal Pleno da matéria que nós estamos aqui a discutir. Até porque, e já peço vênias compreensões em sentido distinto, as percepções que temos da questão técnica e processual específica têm demandado visões distintas em ambas as turmas. Pessoalmente, tenho sustentado numa dada direção perante a segunda turma, e lá tendo se formado uma orientação majoritária nos julgamentos daquela turma, tenho, nada obstante a compreensão que formei nos julgamentos perante aquele colegiado, tenho acompanhado, como não poderia deixar de ser, a orientação lá majoritária. Mas, nada obstante, o tema agora vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso significa, portanto, que aqui é o momento da exposição das diversas teses, eis que o tema transcende, portanto, em meu modo de ver, as discussões levadas a efeito em ambas as turmas e pelas respectivas posições majoritárias. O eminente ministro Marco Aurélio, no que pude ouvir, acompanhado integralmente pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, está nesta questão específica, não acolhendo os agravos regimentais, especialmente a posição manifestada pelo Ministério Público, pela Procuradoria da República, não admitindo a cisão e mantendo, do ponto de vista da compreensão da questão de ordem, a atribuição do Supremo Tribunal Federal para apreciar a matéria atinente às supostas práticas delituosas que são imputadas ao deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Senhor presidente, eminentes pares, eu tenho um voto um pouco alongado sobre a matéria, mas vou me cingir aos pontos nos quais peço toda a vênia ao eminente ministro relator e ao eminente ministro Alexandre Moraes, que o acompanhou. Vou me cingir aos pontos dessa dissonância apenas no que houver concordância, fazendo a referência específica e, por inúmeras razões, especialmente pela excelência, quer do voto, quer do relato do eminente ministro relator, não vou retomar os fatos, eis que eles já estão postos, nada obstante, no voto, há uma parte inicial em que rememoro os fatos ilícitos que nos anos 2010, 2012 e 2014 são imputados, os fatos que são articulados e as imputações que são feitas aos investigados como uma hipótese
constante da petição inicial do órgão acusatório da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de capitais e evasão de divisas. Portanto, os diversos aspectos atinentes a estas circunstâncias vão constar deste voto, mas me permito valer-me, eis que mais do que suficiente e relevante, do relato que já foi trazido à colação na introdução do voto do eminente ministro Marco Aurélio. Eu estou, num ponto específico do voto, e aqui já há uma primeira dissonância, senhor presidente, eu estou examinando o conjunto dos fatos imputados, e aqui também manifesto o meu reconhecimento à defesa atilada que assomou a tribuna, mas eu estou me manifestando em relação aos fatos, considerando a existência de 3 grupos de fatos. E, portanto, admitindo de saída como premissa a possibilidade da compreensão desses grupos de fatos, nomeadamente do ponto de vista temporal situados em 2010, 2012 e 2014, e, por outro lado, também valendo-me do ponto de vista da separação, da cisão dos processos, ou de processos, do comando normativo que estabelece a possibilidade facultativa desta separação à luz do artigo 80 do Código de Processo Penal, que, em meu modo de ver, com toda nitidez, admite esta possibilidade. Portanto, eu estou assentando como premissa a viabilidade da cisão das investigações no tocante a 3 grupos de fatos atribuídos aos investigados. Ao contrário, aqui, com todo o respeito que merece a atilada defesa, do que foi sustentado na tribuna pela defesa técnica. Eu estou a dizer que, nada obstante as apurações tenham sido impulsionadas por termos de depoimento prestados por colaboradores da Justiça em depoimentos contemporâneos, os fatos narrados se encontram destacados no tempo, encontrando-se em cada um deles peculiaridades no que diz respeito às circunstâncias das supostas práticas delitivas, o que evidencia, em meu modo de ver, ao menos em princípio, a ausência de quaisquer das causas elencadas no artigo 76 do Código de Processo Penal, que demandaria, por conexão ou continência, a apuração conjunta, e entendo que não é a hipótese. Não fosse isso, em julgamento de agravo regimental interposto pelo investigado Eduardo da Costa Paz, a Igreja Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal deliberou exclusivamente a necessidade e manutenção da apuração conjunta dos fatos somente em relação aos investigados, pois verificada de início a imbricação das condutas que lhes são atribuídas em cada um dos eventos delitivos. Por isso, a determinação de cisão dos autos no tocante a cada grupo de fatos atribuídos aos investigados, entendo que não ofende a decisão levada a efeito pela prestação jurisdicional perante os eminentes colegas integrantes da primeira turma na sessão do julgamento de 19 de setembro de 2017. Portanto, como premissa, senhor presidente, assento a viabilidade da cisão das investigações no que diz respeito aos fatos praticados nos anos 2010, 2012 e 2014, precisamente autorizado pela faculdade do artigo 80 do Código de Processo Penal, que, em meu modo de ver, não traduz nenhuma ofensa a qualquer garantia processual constitucional. Dito isso, examino agora, portanto, esses 3 grupos de fatos, e aqui vão os apontamentos das concordâncias e da dissonância em relação a cada um desses grupos de fatos.
Nos fatos ocorridos no ano de 2010, senhor presidente, eu faço um resumo dos argumentos que foram deduzidos pela Procuradoria-Geral da República em relação ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira, na qualidade, então, de deputado estadual, que teria solicitado e recebido a propósito da campanha para deputado federal em 2010, a quantia que ali é mencionada da empresa ali também recebido. Tendo o outro investigado, Eduardo da Costa Paz, supostamente funcionado como um dos facilitadores da transação. Eu estou resumindo os argumentos da Procuradoria e aqui não vou me deter, porque neste ponto entendo que a peça trazida pelo Ministério Público se refere efetivamente a um fato de natureza eleitoral. Não tenho dúvida quanto ao exame que fiz, e aqui, portanto, eu estou indo ao encontro dos votos que me precederam neste ponto, que, portanto, amolda este fato a um delito eleitoral. Aliás, sobre isto, percebo que as folhas 421 dos autos, o próprio Ministério Público afirma, e cito entre aspas, o fato, referindo-se a este de 2010, amolda-se a delito eleitoral, devendo ser enviado para livre distribuição na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, fecha aspas. Portanto, aqui não me parece haver dúvida, nem mesmo com o órgão acusatório. E, ademais, não me parece que nesta fase da persecução crimes também compete ao Poder Judiciário avançar na definição de competência ou atribuição, até porque se encontra numa etapa, evidentemente, bastante embrionária de responsabilização criminal a cargo do Estado. Eu estou, portanto, afastando qualquer juízo antecipado sobre capitulação e natureza jurídica dos fatos investigados e trago à colação sobre isso as lições do professor Aurí Lopes Júnior, que alongadamente cito na sua obra Direito Processual Penal, sobre a atuação do juiz na fase pré-processual e os limites dessa atuação e, portanto, nesta matéria, eu estou reafirmando, como já fiz em votos vencidos, nos quais fui vencido em casos assemelhados perante a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que a intervenção precoce do Poder Judiciário na definição do objeto de investigação não se revela adequado ao interesse público na apuração dos fatos delituosos. Nada obstante, entendo que, feito esses registros, não se mostra aqui atribuição para manter-se o procedimento perante o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eu estou a dizer que, diante da afirmação da Procuradoria-Geral da República, de que os fatos atinentes ao ano de 2010 amoldam-se em tese a delito definido no Código Eleitoral, os quais não teriam sido praticados no exercício de mandato de parlamentar federal, pois à época o investigado era deputado estadual, faz com que incida na íntegra, em meu modo de ver, o entendimento firmado por esse plenário na questão de ordem suscitada na ação penal 937, e vou me permitir não reproduzir, eis que esta decisão já está não apenas multicitada, mas também referida nesse julgamento apenas no trecho que entendo nesta questão de ordem da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, apenas o trecho que entendo cirurgicamente pertinente a essa matéria, segundo o qual, e cito entre aspas, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Por isso, neste ponto,
Portanto, no que diz respeito a fatos supostamente praticados no ano de 2010, que diz respeito a uma solicitação que se imputa de uma quantia de 3 milhões de reais ao grupo Odebrecht, no contexto da campanha eleitoral ao cargo de deputado federal, entendo que esses autos, partindo da premissa da cisão, devam ser cindidos com remessa em relação a esses fatos de 2010 à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do inciso 2º do artigo 35 do Código Eleitoral, como, aliás, preconiza o próprio Ministério Público Federal. Esse é o primeiro grupo de fatos. O segundo, os fatos ocorridos no ano de 2014. Já em 2014, segundo a hipótese investigatória, portanto, segundo a Procuradoria-Geral da República e, portanto, já na condição de deputado federal, o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira solicitou e recebeu, no contexto da campanha à sua reeleição, a quantia de R$300 mil do mesmo grupo empresarial, contando, segundo a hipótese acusatória de investigação, com o auxílio de Eduardo da Costa Paes. Na visão do órgão de acusação, e cito entre aspas, no atual estágio de apuração, trata-se de crime eleitoral, é o que diz o próprio Ministério Público. Trata-se de crime eleitoral perpetrado pelo deputado federal Pedro Paulo, para conseguir novo mandato da mesma natureza. Essa afirmação consta expressamente de peça do Ministério Público, folhas 421 dos autos, o que justificaria a manutenção da competência do Supremo Tribunal Federal para a supervisão das apurações. Não entendo assim. A respeitada, portanto, a autonomia da Procuradoria-Geral da República, a apuração dos fatos supostamente delituosos, tratando-se de crime eleitoral, como, aliás, diz o Ministério Público que amodar-se-ia a esse delito eleitoral, praticado essencialmente no contexto de pleito para o preenchimento de cargo eletivo, não há como se afirmar de antemão vinculação necessária com o mandato no qual se encontra hoje, o investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira se encontra, especialmente porque a sua atual investidura é derivada de reeleição nas últimas eleições gerais realizadas em outubro de 2018. E mesmo que a suposta conduta delituosa seja voltada a ofender bens jurídicos tutelados pela norma penal eleitoral, não extraio dessa hipótese fática qualquer vinculação com eventuais atribuições do cargo referido e, portanto, almejado, ainda que seu autor seja ou fosse candidato à reeleição, como ocorre no caso. Por isso, tenho como não preenchido, em relação aos fatos de 2014, a esse segundo grupo de fatos, o segundo requisito firmado na já aludida questão de ordem suscitada na ação penal 937, qual seja a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento dos delitos praticados em razão do cargo detentor de foro por prerrogativa de função. Por isso, em relação a esse segundo e penúltimo grupo de fatos, entendo que a supervisão das investigações, no que tange a esses episódios verificados no ano de 2014, também deve ser declinada em favor da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Agora, senhor presidente, vem o último conjunto de fatos, e aqui está, por assim dizer, quiçá a divergência ou a dissonância mais saliente que tenho a trazer à colação, pedindo todas as vênias a compreensão em sentido distinto, que são os fatos ocorridos no ano de 2012. Em relação aos fatos apontados como ocorridos no ano de 2012, segundo o Ministério Público, o investigado, e cito entre aspas, Eduardo Paes solicitou e recebeu, a pretexto da campanha de reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, quantia superior a 15 milhões de reais da empresa Odebrecht,
interessada na facilitação de contratos relativos às Olimpíadas de 2016. Fecho aspas, a citação que colho de peça da Procuradoria-Geral da República, que aduziu ainda que Pedro Paulo Carvalho Teixeira teria atuado na qualidade de coordenador dessa campanha eleitoral e teria operacionalizado os pagamentos dessas quantias indevidas, inclusive com pagamento no exterior. Para o Ministério Público Eleitoral, o atual estágio da apuração permite que os fatos se amoldem aos seguintes delitos. Primeiro, artigo 350 do Código Eleitoral, vale dizer, crime eleitoral. Artigos 317 e 333, ambos do Código Penal. Artigo 22 da Lei 7.492 de 86 e o artigo 1º da Lei 9.603 de 1998. Defende o Ministério Público a possibilidade de cisão das investigações para que o delito eleitoral seja supervisionado pela Justiça Eleitoral e os demais delitos tenham seus respectivos fatos encaminhados para uma das varas federais criminais da seção judiciária do Estado de Rio de Janeiro. Eu estou, senhor presidente, pelos argumentos que vou deduzir em seguida, acolhendo este argumento, como, aliás, tenho votado nesse sentido perante a segunda turma desse Supremo Tribunal Federal. E digo em resumo, os supostos fatos delituosos se passaram no contexto de campanha eleitoral à pretendida reeleição do investigado Eduardo da Costa Paz, ao cargo de prefeito do município do Rio de Janeiro, nas eleições de 2012, da qual participou como coordenador o investigado Pedro Paulo. Não constato, ao menos de plano, qualquer causa que justifique a fixação de competência deste Supremo Tribunal Federal a esta parcela de apurações, portanto, aqui incide de forma integral o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno na questão de ordem na ação penal 937. E quanto ao relevante questionamento acerca da possibilidade de cisão das investigações, como almejado pelo Ministério Público, e objeto de sustentação da ilustre Procuradora-Geral da República no julgamento desta tarde, com o direcionamento de crime eleitoral à Justiça Especializada e dos demais delitos imputados para a Justiça Federal, entendo que esta linha de investigação tem em mira especialmente a prática do delito de evasão de divisas, que refoge a competência da Justiça Eleitoral. Examino também aqui um argumento que reputo relevante, que poderia apontar em sentido contrário, que é a garantia do juiz natural, que, como sabemos, visa assegurar que a jurisdição em cada caso submetido ao Poder Judiciário será prestada pelo órgão competente segundo a Constituição Federal, com auxílio das normas infraconstitucionais vigentes. E é por isso que, sem dúvida alguma, no Estado democrático de direito, há que se vedar, e de modo absoluto, a instituição de tribunais ou juízos de exceção. Por isso, o processo de definição do juízo competente para determinada causa penal inicia-se pela própria Constituição Federal, e não o contrário. Não é a Constituição que se interpreta à luz da legislação infraconstitucional, e sim o oposto. Portanto, a definição do juízo competente para determinada causa penal inicia-se pela própria Constituição Federal, a qual fixa competências dos órgãos jurisdicionais em razão da função, como também em razão da matéria, destinando ao Poder Judiciário dos Estados e do Distrito Federal o que se denomina de competência residual em relação aos fatos que não se amoldam a quaisquer das regras específicas. Tais definições são tomadas pelo Poder Constituinte originário e por isso que as competências constitucionais detêm natureza absoluta, afirmação da qual decorre a inviabilidade de sua alteração motivada por normas infraconstitucionais.
como as que estabelecem o denominado simultâneos processos, nas hipóteses de conexão e continência, conforme previsão do artigo 79 do Código de Processo Penal. Por isso, pedindo todas as vênias, entendo que não se revela admissível que uma norma de natureza infraconstitucional, por si só, afaste a eficácia plena das quais são revestidas normas constitucionais de distribuição de competências entre os diversos órgãos da estrutura do Poder Judiciário, razão pela qual a escorreita observância do princípio do juiz natural não se faz sem uma interpretação sistemática dos preceitos normativos aplicáveis à luz da Constituição. Colho, a propósito, as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Escarance Fernandes, quando comparam o sistema brasileiro de definição de competência com o sistema norte-americano, no qual prevalece o critério territorial. E aqui, senhor presidente, cito doutrina que me escuso a leitura, mas que sustenta esta ordem de ideias e que permite, no caso em exame, verificar, como sustenta a Procuradoria-Geral da República, os fatos supostamente praticados pelos investigados em blocos de fatos cindidos ou separadamente. Ou seja, no ano de 2012, caracterizariam tais fatos os delitos de falsidade ideológica eleitoral. Aqui sim, delito eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral. Corrupção passiva, aqui regra da codificação penal, artigo 317, e corrupção ativa do mesmo Código Penal, artigo 333. Mais lavagem de capitais, artigo 1º da Lei 9.613, e evasão de divisas, artigo 22 da Lei 7492. Dentre esses delitos, destaco os crimes de falsidade ideológica eleitoral e o de evasão de divisas, aos quais a Constituição Federal atribuiu competência para processar e julgar a órgãos jurisdicionais distintos, a saber, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, respectivamente. E traduzo o que entendo que decorre da letra da Constituição. A competência da Justiça Eleitoral, como se sabe, decorre da conjugação do dispositivo que delega à lei complementar a definição da competência dos tribunais, do juiz de direito e das juntas eleitorais, caput do artigo 121 da Constituição Federal, que é combinado com o inciso 2º do artigo 35, na sua compreensão hermenêutica do Código Eleitoral, artigo esse da legislação eleitoral que preceitua competir aos juízes eleitorais, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Já a competência da Justiça Federal, como se sabe, vem especialmente no inciso 6º do artigo 109 da Constituição Federal, segundo o qual aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 6º, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Na luz dessa competência constitucional, vem o artigo 26 da Lei 7492, por ela recebido, segundo o qual a ação penal nos crimes previstos nesta lei será promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. Este argumento poderia encontrar obstáculo no artigo 78, inciso 4º do Código de Processo Penal, que por lealdade argumentativa aqui também precisa ser examinado. O caput do artigo 78 prevê que na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. E o inciso 4º prevê que no concurso entre a jurisdição comum e especial prevalecerá esta. Nada obstante essa regra, entendo que esse dispositivo há de ser
lido e compreendido à luz das regras constitucionais e a despeito da Justiça Federal ser considerado ramo da denominada Justiça Comum, em contraposição às chamadas justiças especializadas, nas quais certamente se inclui a valorosa e briosa Justiça Federal, entendo que não há como negar que a competência de ambas, da Justiça Federal, portanto, ramo da Justiça Comum, e da Justiça Eleitoral, Justiça Especializada, a competência de ambas detém assento na Constituição Federal. Portanto, reputo inviável aplicar à hipótese a regra que preceitua exceção às competências que se extraem diretamente da Constituição Federal. A incidência irrestrita desse inciso 4º do artigo 78 implicaria, ao menos no que diz respeito ao crime de evasão de divisas, no afastamento da competência que a Constituição atribui à Justiça Federal, à Justiça Criminal Federal, e levaria para a Justiça Eleitoral, o que é uma afronta à Constituição, em meu modo de ver. Portanto, não se pode, na minha percepção que tenho, afastar competência constitucionalmente atribuída à Justiça Federal para processo e julgamento desse crime de evasão de divisas, ainda que se considere, como ordinariamente se considera, a Justiça Criminal Federal como pertencente à Justiça Comum. E na hipótese de concorrência de órgãos jurisdicionais com competências igualmente fixadas na Constituição Federal, o caminho a ser tomado à escorreita observância do princípio do juiz natural parece-me não ser outro senão o da cisão dos processos, tomando-se, aliás, o que prevê a norma do artigo 79 do Código de Processo Penal, que estabelece inúmeras exceções para a unidade de processo e julgamento de causas penais conexas. Dentre elas, diz no inciso 1º, a conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, inciso 1º, o concurso entre a jurisdição comum e a militar. É claro que aqui se refere à jurisdição militar, mas é possível, historicamente, compreender essa disposição à luz das lições do professor Gustavo Badaró, que elucida que a época em que é editado o Código de Processo Penal, a Constituição então vigente não previa a justiça eleitoral direta e especificamente como órgão do Poder Judiciário, motivo pelo qual, e eu estou citando da sua obra, o livro Processo Penal, a página 176, aonde elucida a referência que fez o legislador ordinário à jurisdição militar como hipótese de exceção à unidade de processo e de julgamento de causas penais conexas, e reproduzo a lição do ilustre professor. Portanto, na atual conjuntura do ordenamento jurídico pátrio, entendo que não há como se admitir a derrogação de uma competência prevista na Constituição, por força de disposição contida, quer em lei ordinária, quer em lei complementar, as quais, como se sabe, e é cediço, tem na própria Constituição o seu parâmetro de validade e eficácia, e colho a propósito as lições do professor Renato Brasileiro de Lima, precisamente nesta direção. E, ademais, a hipótese de definição constitucional da competência da Justiça Federal aplicável ao caso não contém qualquer ressalva, pois determinada pelo inciso 6º do artigo 109 da Constituição Federal, ao contrário do que se vê, por exemplo, no inciso 4º, em que são ressalvadas as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Por isso, senhor presidente, e nesse ponto, de modo especial, pedindo vênia para divergir dos ilustres votos, especialmente do voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, à luz dessas considerações, entendo
que é o caso de ser determinada a cisão das investigações alusivas aos fatos praticados no ano de 2012, encaminhando-se cópia dos autos à Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para o prosseguimento das apurações relacionadas exclusivamente ao delito eleitoral e direcionando-se os demais por conexão com o delito de evasão de divisas a uma das varas criminais da seção judiciária do Rio de Janeiro. Eu, do Estado do Rio de Janeiro, eu examino outros temas, senhor presidente, mas, em resumo, esses são os pontos, até porque os argumentos são de todos conhecidos, e, por esta razão, apenas concluo por dar, portanto, provimento, em parte, aos agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República e, em parte, pelos investigados Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Eduardo da Costa Paz, apenas para aplicar o entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem suscitada na ação penal 937 e para cindir os fatos apurados nesse inquérito, propondo que se determine: 1. A remessa de cópia dos autos da Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para apuração, mediante livre distribuição, dos supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral ocorridos nos anos de 2010, 2012, no que concerne a questão eleitoral, e 2014. E, segundo, o encaminhamento por igual, simetricamente, dos autos à seção judiciária do Rio de Janeiro para apuração mediante livre distribuição a uma de suas varas criminais federais dos supostos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas ocorridos no ano de 2012. E este é o voto que eu trago à colação e ao debate deste colegiado. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Já passamos das 18 horas, então eu vou fazer a proclamação parcial e continuaremos na sessão extraordinária de amanhã à tarde. Proclamo, então, que, após o voto do relator, que provia parcialmente o agravo protocolado pelos investigados para, no tocante ao fato ocorrido em 2014, reconsiderar a decisão recorrida e assentar a competência do Supremo e, quanto aos delitos supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e de julgar prejudicado o agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República no que voltado à fixação da competência relativamente ao delito de evasão de divisas da Justiça Federal, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, e do voto do ministro Luiz Edson Fachin, dando provimento parcial aos agravos, permitindo a cisão quanto ao crime ao apontado delito de evasão de divisas do ano de 2014 para a Justiça, de 2012, obrigado, para a Justiça Federal. E, feita a proclamação parcial, declaro, então, agradecendo a presença de todos, encerrada a presente sessão.